Cara, não é possível que o Hamburgo vai conseguir hamburgar de novo. Eu não consigo pensar em um caso parecido aqui no mundo inteiro. A gente poderia até citar o Novo Horizontino aqui no Brasil, que ficou no quase em 2 acessos nos últimos anos. O Sunderland, em alguns momentos, nesse século na Inglaterra também. Mas nada se compara ao Hamburgo na Alemanha. Pra quem não sabe, o tradicional time alemão sofreu um baque na sua história em 2018 ao ser rebaixado para a segunda divisão nacional. Muitos torcedores sofreram com a queda e não sabiam muito bem como lidar. O time tinha um apelido de Dino, em referência a dinossauros, por tanto tempo que figurava na primeira divisão, onde nunca havia sido rebaixado. Um relógio em seu estádio marcava os dias em que contava as 55 temporadas consecutivas na Bundesliga. Porém, a queda veio e todos resolveram encarar de cabeça erguida. Mas o que ninguém imaginava é que o clube viveria uma das histórias mais inacreditáveis que esse esporte já viu. Logo na temporada seguinte, o Hamburgo brigou pelo acesso de volta à primeira divisão alemã e estava com o pé na Bundesliga. Porém, uma sequência de 6 jogos sem vencer nos últimos 7, com direito a 4 derrotas, tirou o acesso do Hamburgo de uma forma inacreditável. Sem o time nem ao menos conseguir se classificar para os playoffs por conta de um único ponto que poderia lhe dar inclusive o acesso direto. Depressão total na cidade. Porém, cabeça em pé novamente para voltar ao seu devido lugar. Mas o que ninguém imaginava era que essa história se repetiria em todas as temporadas seguintes até essa atual. Em 2020, novamente, o time não conseguiu a classificação por um único ponto, com direito a 2 derrotas nos últimos 2 jogos e uma goleada acachapante na última rodada sofrida por 5-1 para jogar uma pá de cal no sonho. Em 2021, mais uma vez a equipe terminou na 4ª colocação, ficando sempre a uma colocação dos playoffs ou da vaga direta. Dessa vez com direito a apenas 4 vitórias nos últimos 16 jogos. Após um início de campeonato espetacular, foram 4 pontos que separaram a equipe da volta. Em 2022, enfim, uma arrancada digna na reta final para colocar a equipe nos playoffs da competição. Porém, na Alemanha, o regulamento prevê que o terceiro colocado da segunda divisão dispute ida e volta com o terceiro rebaixado da primeira divisão. Após vencer a ida contra o Hertha Berlim fora de casa, a torcida do Hamburgo lotou o estádio para enfim celebrar sua volta à primeira divisão. Mas ninguém imaginava que o destino pudesse ser tão cruel. 1-0 para o adversário logo aos 4 minutos e um 2-0 no segundo tempo para trazer novamente a depressão à cidade. Mas o torcedor precisa apoiar, né? Veio então o ano de 2023, uma disputa ferrenha entre os 3 candidatos ao acesso, onde os 2 primeiros subiram com 67 pontos e o Hamburgo com 66 pontos teve que disputar os playoffs novamente, agora contra o Stuttgart, que vive um grande momento na Alemanha atualmente e naquele ano atropelou o Hamburgo para permanecer na elite, 6-1 no placar agregado. Ninguém acreditava que era possível aquilo estar acontecendo, mas outra vez a vida ainda foi capaz de colocar o Hamburgo na 4ª colocação na última temporada, dessa vez sem nem ao menos poder sonhar com playoff na última rodada. Em 2025, ninguém mais acreditava que era possível. Parecia uma maldição, talvez pelo relógio no estádio, por conta do apelido de Dino ou algo parecido. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Porém, quando menos se espera, as coisas acontecem. E o Hamburgo finalmente lidera a competição a 6 rodadas do fim. Porém, nessa sexta-feira, o pesadelo voltou a assombrar os torcedores do clube e da cidade. Em confronto contra um time que luta contra o rebaixamento, o time tomou 4 dentro de casa e pode ver o terceiro e o 4º colocado diminuírem a diferença para 3 pontos a 5 rodadas do fim. Por sorte, o vice-líder Colônia empatou também nessa sexta. Mas quem tem que se preocupar é o Hamburgo, que sabe que nesses momentos o desastre costuma rondar o clube nesse momento da temporada. Será que veremos mais uma vez esse roteiro se repetir com o clube, torcedor?